Hey, aqui é William Viana, o seu mentor de comunicação em língua inglesa. Você já reparou que nós nunca chegamos para uma criancinha de 3, 4 anos e perguntamos para a mãe dela: ele fala português fluentemente? Nós simplesmente perguntamos: ele fala bem, ele é calado, ele é quietinho? Então eu queria propor para vocês abolir do nosso vocabulário a palavra fluentemente, fluente, fluência. Por quê? Eu andei estudando, sobre esse assunto e vejo que a questão de falar inglês fluentemente acaba criando um abismo entre comunicar-se em língua inglesa e falar inglês fluentemente. Você deve conhecer alguém assim que já estudou 3, 4 anos num curso de inglês comum e estudou, fez o básico, intermediário, avançado, e aí você pergunta para ele: você fala inglês fluentemente? Aí ele: não, fluentemente não. Eu falo mais ou menos, né? Ele se comunica em inglês, na verdade é essa. Desde o primeiro, o terceiro período, ele já se comunica bem em inglês e ele não tem coragem de falar que ele fala inglês fluentemente. Então isso acaba sendo um problema, para quem estuda a língua. Então eu queria propor para vocês que nós paremos de falar vou falar inglês fluentemente, e simplesmente nos comunicarmos em inglês. O aprendizado de uma língua, ele começa, então, desde a primeira frase que você fala, que você aprende de verdade, você já pode se comunicar em inglês. Por exemplo, se você, no início de uma conversa, pergunta pelo nome, ou pede um hambúrguer numa lanchonete, ou pergunta alguma informação, como eu chego em tal lugar, isso é comunicar-se numa língua, tanto em português quanto em inglês. E aí, você, então, já se comunica desde o primeiro dia num idioma que você está aprendendo. A verdade é essa. Eu queria propor para você, então, se comunicar em inglês desde o primeiro dia que você começa a aprender a língua. Nos meus vídeos, nos meus stories, nas redes sociais que vocês vão ver, nós vamos, então, abordar dessa forma. A comunicação nós vamos aprender aquela frase e naquela frase nós vamos ficar avançados naquela frase, digamos assim, naquele assunto, A gente começa a estudar inglês, começa, por exemplo, qual o seu nome, onde você está, para onde eu posso ir, como eu chego em tal lugar. Você vai ficar, então, avançado naquela informação. E aí você pode passar para a próxima informação e tudo isso se torna a comunicação na língua inglesa, Você não acorda, você não vai estudando 3, 4 anos e acorda num belo dia, estou fluente, agora eu me sinto fluente. Não, desde o primeiro dia eu quero propor para você se sentir apto a se comunicar em inglês. Então, se alguém se falar, você fala inglês? Sim, eu consigo me comunicar em inglês, desde o primeiro dia de aprendizado com a gente. Então, a ideia é um desafio de se comunicar em inglês. Você aceita esse desafio?